dizer que este assunto, de fato, merece toda a nossa atenção, um instrumento novo que se coloca à disposição da cidadania para viabilizar aquilo que tanto se anseia, né, que é a prevalência da moralidade, da legalidade e da ética, tanto como parâmetros que conduzam as ações públicas, como também os elementos norteadores da ação privada na relação com o poder público. Então, uma lei nova, que já foi, em linhas gerais, aqui bem delineada, que mostra o foco no combate à corrupção, com novos instrumentos para aplicação de sanções, valorizando a esfera administrativa. Daí o cabimento, a pertinência deste primeiro tema trazido por este seminário, muito bem coordenado pelo Dr. Jorge, justamente ressaltando o papel dos órgãos de controle da administração pública, porque justamente a nova lei estabelece um papel ampliado para a esfera administrativa. Nós todos sabemos que a lei de licitações já havia há bastante tempo, né, uma lei que vigora no nosso país já há mais de 20 anos, já havia dado esse poder à administração pública, aos gestores públicos, de aplicar pesadas sanções a empresas privadas em função de descumprimentos de obrigações contratuais na relação das empresas privadas com os órgãos públicos, inclusive chegando ao ponto não só de aplicação de multas, mas de suspensão da atuação das empresas perante o poder público e com a declaração de inidoneidade de uma empresa privada, que é feita no âmbito administrativo, já então desde 93, a impossibilidade de esta empresa participar de novas licitações por um período que pode chegar a 5 anos. Né? Então, nós percebemos que esta relevância do processo administrativo já estava assinalada pela Lei 8666 de 93, né? E foi agora novamente realçada, porque além das possibilidades sancionatórias previstas na Lei de Licitações, que naturalmente cuidavam de situações diretamente relacionadas à execução de contratos públicos, como também de possíveis fraudes à licitação, né? Então essa abertura para a punição administrativa naqueles casos já tinha respaldo legal, e agora uma ferramenta que vai para além disso, também prevendo situações em que a empresa privada pratique atos de corrupção e possa ser responsabilizada por eles, sofrendo pesadas sanções pecuniárias, sem alterar o regime sancionatório antes estabelecido e que continuará em vigor em termos de sancionamento com base na lei de licitações, né? Então há uma dupla possibilidade hoje no campo administrativo para a imposição de sanções, seja pelo descumprimento de obrigações contratuais e pela violação dos parâmetros norteadores das licitações públicas, como também pela violação da moralidade, da legalidade, por meio da prática de corrupção na relação com o poder público. E a lei traz, como já foi também apontado, instrumentos de incentivo à prevenção por meio do controle interno das empresas privadas, né? O sistema de compliance que a lei estabelece como um fator para atenuar as sanções cabíveis, caso ele exista e funcione efetivamente, né? Não basta também ser uma mera folha de papel com declaração de intenções. Então, há certamente avanços pelos novos instrumentos disponíveis, e a minha intenção é rapidamente fazer um panorama de quais são os instrumentos que no estado de São Paulo já estão disponíveis para a prevenção e o combate à corrupção, e como que a nova lei reforçará este arcabouço jurídico, institucional, administrativo, no sentido da maior prevenção e combate à corrupção. Nós sabemos que o controle da administração pública tem diversas formas e instâncias para o seu exercício, principalmente o âmbito do controle interno e o controle externo. Aqui já foi também bastante enfatizado o controle social, o controle difuso, que é muitas vezes quem aciona, né, o controle interno e o controle externo.
né? É a sociedade, são as pessoas, os cidadãos, que grande parte das vezes movimentam as instituições públicas para dar efetividade aos comandos normativos. Então, no âmbito do controle interno no Estado de São Paulo, existem diversas corregedorias, auditorias, ouvidorias, comissões de ética em funcionamento, como, da mesma forma, no controle externo, o papel do Poder Legislativo, com o seu Tribunal de Contas, o Ministério Público, todo o sistema de justiça, para buscar zelar pelo controle da administração. Então, no Estado de São Paulo, funcionam perante a totalidade dos órgãos estaduais, tanto da administração direta como indireta, diversas corregedorias, auditorias também, né, realizadas em todos os órgãos, e aí está um rápido quadro que mostra a existência dessas estruturas de controle interno, as ouvidorias como um canal permanente para a interlocução com os usuários do serviço, com os cidadãos. São Paulo tem mais de 250 ouvidorias em funcionamento e comissões de ética também zelando pelas condutas em termos de moralidade. São Paulo conta, portanto, com um sistema estadual de controladoria em que não há um único órgão central vertical com essa missão institucional, mas sim um conjunto de órgãos pelo Estado, zelando pela legalidade, pela moralidade dentro da administração pública. Então, essa imagem mostra esse conjunto, né, de secretarias, de órgãos que possuem papel relacionado ao controle interno da administração, e a Corregedoria Geral tem competência concorrente para apuração, além do mandato de promoção da transparência, de incentivo ao controle social e difuso. Então, com algumas ferramentas adicionais que foram criadas pelo governador Geraldo Alckmin pelo decreto 57.500 de 2011, que dotaram a Corregedoria Geral de uma ouvidoria, de uma auditoria, de uma comissão de ética e de um conselho de transparência, pelo qual se faz, pelo conselho, uma interlocução permanente com representantes da sociedade civil e se acompanha, inclusive, a política de transparência ativa por meio da disponibilização de informações no portal da transparência do Estado de São Paulo. Então, a Corregedoria, ela recebe denúncias, ela apura possíveis irregularidades, ela fiscaliza obras públicas por amostragem, ela acompanha os pregões eletrônicos, que são uma importante ferramenta para favorecimento da competição, da concorrência, e também para a transparência dos certames, uma vez que se vale da internet para que os participantes das licitações lancem as suas propostas e não tenham tanta facilidade para a atuação em conluio. Há também um monitoramento de contratos que o Estado realiza somente na área de serviços terceirizados, são mais de 11.000 contratos fiscalizados pela Corregedoria. Há uma análise, então, por amostragem de contratos, processos, o combate ao absenteísmo, né, que é o descumprimento da jornada de trabalho nos diversos setores, equipes especializadas em 6 secretarias de Estado, então corregedores que atuam com foco específico, e as ações em prevenção da corrupção e promoção da transparência, que são tão bem conduzidas com a colaboração da valorosa doutora Eunice Prudente. Há um esforço também para a capacitação, no sentido, então, de prevenir situações indevidas. O ano passado foram capacitados mais de 900 gestores para dominarem bem o ciclo de compras públicas na administração. Também foi feito um curso específico sobre controle para os integrantes da Corregedoria, e está acontecendo um outro atualmente sobre técnicas de investigação e apuração na Academia da Polícia Civil, além do realizado ano passado pela Fundação Getúlio Vargas. Também foi realizado um trabalho muito importante em conjunto com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no sentido de traduzir a cartilha da ONU de boas práticas anticorrupção na saúde. Então, nós estamos concluindo esse trabalho que envolveu 500 gestores do SUS para identificação de práticas que possam favorecer e, portanto, devam ser prevenidas e combatidas, desvio de medicamentos, o absenteísmo na saúde, desvio de recursos da saúde com superfaturamentos, com os diversos problemas que drenam recursos de uma área tão vital
para o enriquecimento privado de alguns. Então, essa ação vai gerar agora uma campanha institucional com um vídeo pela internet e cartazes nas unidades de saúde alertando para os riscos dessa prática em detrimento de toda a população que necessita do sistema público de saúde para garantir aquele direito vital que é o direito à vida. O combate ao enriquecimento ilícito ganhou também uma ferramenta nova que criou uma via rápida para a apuração de hipóteses de enriquecimento sem causa de agentes públicos, por meio do Decreto 58.276 de 2012, que favorece o esclarecimento dessas situações pela via administrativa, com prazos curtos, e viabilizando, nas situações em que não haja o esclarecimento, a justificativa adequada para as situações detectadas de patrimônio incompatível, seja a exoneração daquele ocupante de função de confiança ou a abertura de processo para a perda do cargo do agente público que seja titular de cargo efetivo. Então, São Paulo conta com um sistema de acompanhamento da evolução patrimonial, pelo qual, todo ano, há uma publicação no Diário Oficial do balanço patrimonial dos agentes públicos que estão nas funções de comando do Estado, tanto da administração direta como da indireta. Então, todos os secretários, adjuntos, chefes de gabinete, coordenadores, presidentes e diretores das estatais, das fundações, das autarquias, têm a sua situação patrimonial publicada no Diário Oficial anualmente, para viabilizar o controle social, o controle difuso. Nessa seara, o Portal da Transparência hoje é uma ferramenta muito valiosa para que qualquer pessoa possa saber quanto está sendo repassado a um município, a uma entidade, quanto que está sendo destinado à política pública de saúde, de habitação, de transportes. Então, todas essas informações, inclusive com a remuneração individualizada de todos os agentes públicos do Estado de São Paulo, são hoje acessíveis por meio do Portal da Transparência, que foi avaliado pela entidade de Contas Abertas como o melhor do Brasil. Então, isso é um fator também de estímulo para que ele seja realmente utilizado, e isso gerou também uma multiplicação deste portal adaptado aos municípios, e por meio do programa Transparência Paulista foram feitos quase 200 convênios e houve o fornecimento gratuito para os pequenos municípios do Estado de São Paulo de um portal da transparência nos moldes do portal estadual, para permitir também a prestação de contas pelos municípios e para que eles atendam à lei da transparência. Então também houve esse esforço o ano passado, com a colaboração de diversas instituições. O acesso à informação por meio da lei de acesso à informação conta com também uma ferramenta eletrônica, que é o Serviço de Informações ao Cidadão, pela internet, que já foi utilizado por mais de 10 mil pessoas no Estado de São Paulo, com apenas algumas dezenas de recursos apresentados à Corregedoria Geral. Ou seja, na grande maioria dos casos, os pleitos de informação estão sendo atendidos, né, que é algo positivo, né, que mostra que as resistências da burocracia estão sendo vencidas, né, por essa insistência, pelo funcionamento de um sistema recursal também, que permite que a Corregedoria aprecie os casos em que a informação não é disponibilizada pelo órgão demandado. E na maior parte dos casos apreciados em grau de recurso pela Corregedoria, há provimento, ou seja, há a garantia do acesso àquela informação, excetuando-se, claro, aquelas situações que têm respaldo legal para o sigilo, para a segurança do Estado, da sociedade, para preservar dados pessoais. O Cadastro Estadual de Entidades é uma nova ferramenta também que já está em vigor desde o ano passado, que dá transparência para a relação entre o poder público e o terceiro setor. Nós sabemos que no próprio âmbito da lei de acesso, da lei anticorrupção, as entidades sem fins lucrativos também estão sujeitas, né, a punições. Então, esse Cadastro Estadual de Entidades, ele permite que se saiba quais são as entidades, associações civis, fundações privadas, OCIPs, OS, ONGs, quais são aquelas que preenchem requisitos básicos em termos de existência, de regularidade, de experiência mínima, para poderem receber recursos públicos, de modo a afastar aquelas situações que tanto certamente causaram indignação a todos nós, quando tivemos notícias, não é, de entidades
de fundo de quintal, em nome de laranjas ou fantasmas que receberam milhões de reais e esse recurso não foi aplicado em benefício da sociedade. O caso mais recente, né, que tivemos notícia, o dono de uma dessas entidades tinha não só carros de luxo importados, como se locomovia com um helicóptero próprio. Quer dizer, tudo adquirido com recurso público desviado por situações então indevidas que felizmente não aconteceram no Estado de São Paulo, em que há esse sistema que procura estabelecer um filtro prévio, né? Então, com isso, mais de 4.000 entidades estão certificadas. Isso quer dizer que elas foram inspecionadas nas suas sedes e se constatou que elas funcionam há mais de 3 anos, têm ação efetiva naquela área em que atuam e devem, portanto, ter esta credibilidade, porque o serviço prestado pelas entidades sem fins lucrativos é de grande valia para a sociedade, né? Nós sabemos, junto às pessoas portadoras de deficiência, a setores marginalizados da sociedade, em diversas áreas, a importância do trabalho voluntário, do trabalho sem finalidade lucrativa, que não pode ser, portanto, maculado por situações excepcionais de oportunistas, né, aproveitadores que se valem da fachada de terceiro setor para praticar ilicitudes e desviar dinheiro público. Então, hoje, o cadastro de entidades ele permite também, por qualquer interessado, pela internet, uma consulta para saber se aquela entidade está ou não credenciada a receber recursos públicos, né? E permite acesso aos convênios, aos repasses que estejam acontecendo. Os contratos terceirizados, como eu disse, passam também por uma fiscalização específica, são mais de 11.000 contratos, todos aqueles serviços de limpeza, vigilância, portaria de órgãos públicos, informática, né? Todas essas áreas têm hoje uma parametrização e essa fiscalização gerou, para exemplificar, o ano passado, uma economia aos cofres públicos com redução de valores contratuais de mais de 24 milhões de reais, né? Então, só o ganho de recursos que foram economizados por essa redução, graças a um sistema efetivo de fiscalização. As empresas que são punidas com base hoje na lei de licitações já estão num cadastro público, para que elas não sejam mais contratadas, né, no período em que estejam consideradas inidôneas, enquanto não tomem providências para superar aquela situação irregular constatada, façam o ressarcimento, tomem as providências. Então, é o site Sanções Administrativas, que já vigora, assim como o cadastro de inadimplentes, também mantendo essa possibilidade de controle. Agora, com a nova lei, que tem este valor, né, de buscar tutelar o patrimônio público, os princípios da administração pública e fazer valer os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, só pela visualização de quais são esses bens jurídicos tutelados pela nova lei, nós já percebemos a importância desse novo instrumento, né? Porque se nós entendêssemos que o patrimônio público, que os princípios da administração já estão suficientemente protegidos, garantidos e assegurados, então nós poderíamos concluir que essa lei não seria necessária. Como, infelizmente, a sucessão de escândalos que jorram, né, pelo país não cessa, então nós percebemos que, de fato, há necessidade de novos instrumentos para enfrentar essas situações. As principais inovações que já foram mencionadas, a valorização da esfera administrativa, a responsabilidade objetiva das empresas privadas que se beneficiem, né, do ato de corrupção, um processo de responsabilização da pessoa jurídica no âmbito administrativo, com multas expressivas, com a possibilidade de acordo de leniência, um incentivo, portanto, ao controle interno e empresarial, ao chamado compliance, e mais transparência por meio do cadastro público das empresas que sejam sancionadas. São Paulo cuidou de regulamentar a lei, porque ela é uma lei nacional, né? Ela dá essa possibilidade de abertura de processos administrativos, tanto na esfera federal como estadual e municipal, para todos os poderes. Então, há necessidade da sua regulamentação, porque a lei federal ela tratou apenas de disciplinar estas competências no caso do governo federal, do Poder Executivo Federal. Por isso, a necessidade de cada ente dizer, no seu âmbito específico, qual é o órgão que poderá receber, analisar e celebrar um acordo de leniência. Qual é a autoridade que poderá instaurar e conduzir o processo administrativo.
como será composta a comissão processante. Esses importantes, né, procedimentos para colocar em prática a lei precisam estar definidos na regulamentação, principalmente nos estados e nas capitais. Por isso que São Paulo fez, no dia em que entrou em vigor a lei, publicou também o seu decreto, 60.106, de modo que não ficássemos um só dia a descoberto, correndo o risco de ser apresentada uma denúncia, de eventualmente ser protocolado um acordo de leniência e, por uma indefinição dos papéis dentro da administração pública estadual, isso futuramente pudesse vir a ser uma causa de nulidade. Então, para afastar esse risco e para garantir a efetividade da lei, o Estado de São Paulo publicou o Decreto 60.106, que prevê, em perfeita simetria com a modelagem nacional estabelecida, porque nós sabemos que, em favor da segurança jurídica, não se deve querer inovar, alterar os parâmetros, os paradigmas, por meio de uma regulamentação. Então, naturalmente, que o decreto, ainda que algumas críticas possam existir, a modelagem da lei nacional, o decreto de regulamentação, ele buscou observar, por simetria, esta modelagem prevista para o funcionamento da lei. De modo que o processo administrativo de responsabilização, ele pode, então, ser instaurado e julgado no âmbito da administração direta, pelos secretários de Estado, pelo Procurador-Geral do Estado e também pela Corregedoria-Geral da Administração. Então, há uma competência concorrente da Corregedoria, assim como, no âmbito federal, há uma competência concorrente da Controladoria-Geral. E no âmbito da administração indireta, aí a competência para instauração e julgamento é do dirigente máximo da entidade, sendo que poderá haver representação da Corregedoria para que ele tome essa providência. E se ele não tomar, isto será levado daí ao conhecimento do governador. Então, os procedimentos serão instaurados por essas autoridades competentes, sem prejuízo, como eu já havia mencionado, daquelas providências sancionatórias com base na lei de licitações. Então, há uma previsão expressa do decreto para que sejam também adotadas as providências para instauração, sempre que pertinente, do procedimento sancionatório com base na lei de licitações. Este processo administrativo de responsabilização, naturalmente, né, esse é o nosso sistema constitucional vigente, felizmente, né, do Estado democrático de direito, há que se assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, a expressa referência, então, do decreto, aqueles dispositivos da lei federal que devem ser observados em termos do seu processamento, e há também a referência à Lei Estadual de Processos Administrativos de São Paulo, que é a Lei 10.177, de 1998, que estabelece os prazos, né, as etapas que devem ser observadas por um procedimento administrativo em São Paulo. E detalha um pouco mais o que deve constar da portaria de instauração, né, os fatos em que se baseia aquela portaria, as normas pertinentes à infração, qual é, em tese, a sanção cabível, deve haver a indicação dos membros da comissão processante, né, e 2 ou mais servidores públicos estáveis necessariamente integrarão essas comissões, sempre em atividade na Corregedoria-Geral da Administração. Então, essa previsão assegura que os processos administrativos de responsabilização serão conduzidos por servidores estáveis, permanentes, integrantes do órgão de controle e que, portanto, terão condições de se especializar e, naturalmente, que já foram identificados agentes públicos que tenham formação e expertise compatíveis com este importante papel, né, de modo que haverá condição para um processamento profissional, correto, robusto. A citação da pessoa jurídica, preferencialmente por via postal, com aviso de recebimento, prazo inicial de defesa de 30 dias, possibilidade de requerimento para produção de provas, né? Então, estas são algumas das previsões que o decreto já traz para viabilizar na prática o processo administrativo. Se prevê também, naturalmente, o recurso administrativo, na administração direta como recurso hierárquico e na indireta como possibilidade de reconsideração.
Todos os casos concluídos de responsabilização deverão ser obrigatoriamente enviados à Procuradoria-Geral do Estado, além daquele envio que a lei já determina que seja feito ao Ministério Público. Então, além do envio ao Ministério Público, também à Procuradoria-Geral do Estado para desempenhar o seu papel de representação do Estado em juízo e de instituição que zela pela plena legalidade na administração pública. O acordo de leniência pode ser, então, encaminhado à autoridade competente, sempre por escrito, em envelope lacrado e identificado como uma proposta de acordo de leniência, com a caracterização, então, de que se trata de um documento confidencial, reservado. No âmbito da administração direta, quem deverá apreciar o acordo de leniência é também a Corregedoria Geral da Administração e, na indireta e fundacional, o dirigente superior de cada entidade. Mas, para a celebração, terá que haver uma análise e uma chancela da Corregedoria Geral da Administração. Há também simetria com o Cadastro Nacional das Empresas Punidas. O decreto, então, também estabelece e determina a criação do Cadastro Estadual de Empresas Punidas, para que se saiba quais foram aquelas sancionadas pela nova lei no âmbito do Estado de São Paulo. Desse cadastro deverão, então, estar relacionadas as sanções por estas empresas sofridas, contendo a razão social, o CNPJ, o tipo da sanção, a data, as informações também sobre o acordo de leniência, quando isto for possível. Estes registros serão excluídos, né, depois de decorrido o prazo estabelecido, e sempre por solicitação, então, do órgão ou entidade sancionadora. E há uma referência expressa, né, naturalmente, ao Regulamento Federal, que vai estabelecer os critérios, os parâmetros para a consideração como atenuante da sanção cabível do sistema de controle interno empresarial. Então, há uma necessidade de se observar o decreto federal, que está por ser publicado, para que se possa dar plena efetividade à lei, observando-se quais são aquelas situações que poderão mitigar, reduzir a pena. E é bom que se registre também que a lei não prevê a imunidade, né, o que me parece algo positivo. Porque, no limite, se há uma proliferação de leis que estabeleçam imunidades para aqueles que confessem práticas ilícitas, no limite, se poderia haver uma situação em que não caberia punição alguma, né, de modo que o resultado, se esta fosse a opção do nosso sistema jurídico, felizmente esta não foi a opção, poderia ser de que basta confessar para que nada mais possa ser discutido e punido. Então, nesse sentido, o caso que está também colocado publicamente, com bastante destaque, né, ao lado da situação dos escândalos da Petrobras, das máfias de fiscais aqui na capital, também da atuação em possível cartel, né, na área metroferroviária em todo o Brasil, há essa situação. Não é porque uma empresa reconheceu a sua prática ilícita que ela se sacralizou, né, que ela ficou imune a ressarcir o dano causado. A obrigação de ressarcimento é sempre devida e é imprescritível, né? Então ela tem que ser exigida, né, como está acontecendo. Quer dizer, no Estado de São Paulo já foram abertos os processos administrativos para a possível imposição das sanções de inidoneidade a todas essas empresas que tenham agido em conluio, como também já se foi à Justiça, pela competente Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, em face da empresa que confessou as práticas ilícitas, como também das demais que teriam participado dessas ações, né? E não é porque houve o reconhecimento que não haverá consequências. Tem que haver consequências. Não se pode, né, privilegiar a impunidade e permitir que, depois de muito tempo da prática ilícita, lesiva aos cofres públicos e aos interesses e aos valores da sociedade, possa haver impunidade, né? Então, essa situação, inclusive causa espécie, né, que a empresa que tenha ido reconhecer essa situação e que tenha obtido o selo ético conferido pelo governo federal em 2011, pela própria nota de instauração do processo administrativo do CAD, teria continuado a se beneficiar da situação ilícita até o ano passado.
né? Então, uma situação que não pode prevalecer. Todas têm que responder pela situação irregular que parece ter, de fato, ocorrido pelos indícios existentes e que estão submetidos à apuração em todos os âmbitos, né? No âmbito administrativo, no âmbito judicial, estadual e federal. Então, com isso, nós percebemos como é importante a existência de mecanismos, de instrumentos concretos para o enfrentamento dessas mazelas que tanto incomodam a sociedade e que precisam ser superadas, e no caso específico, então, da lei anticorrupção, já vigora o decreto no Estado de São Paulo, permitindo que a lei seja efetivamente aplicada, e naturalmente que isso poderá acontecer quanto mais exista consciência, conhecimento dos canais disponíveis e o seu correto aproveitamento.